Abra a tua Bíblia no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 17. É uma oração de Jesus por mim, por você, pelos discípulos, por todos aqueles que creem ou vão crer na sua palavra. É uma oração muito bonita. E eu quero ler com vocês exatamente a parte onde o Senhor intercede por nós, ora por nós. Então, Evangelho de João, capítulo 17, versículo 20 em diante, a palavra do Senhor diz assim: Não peço somente por eles, eles quem? Os discípulos, mas também em favor das pessoas que vão crer em mim por meio da mensagem deles. E peço que todos sejam um, e assim como tu, meu Pai, está unido comigo, e eu estou unido contigo, que todos os que creem também estejam unidos a nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Na natureza divina que tu me deste, eu reparti com eles, a fim de que possam ser um, assim como tu e eu somos um. Eu estou unido com eles, e tu estás unido comigo, para que eles sejam completamente unidos, a fim de que o mundo saiba que me enviaste e que amas os meus seguidores como também me amas. Pai, quero que onde eu estiver, aqueles que me deste estejam comigo, a fim de que vejam a minha natureza divina, que tu me deste, pois me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conhece, mas eu te conheço. E aqueles que me deste sabem que tu me enviaste. Eu fiz com que eles te conheçam, e continuarei a fazer isso, para que o amor que tens por mim esteja neles, e para que eu também esteja unido com eles. Pai, fala conosco, ministra a tua palavra ao nosso coração, e nos ensina, Senhor, nessa manhã a tua palavra. É a minha oração no nome de Jesus. Amém. Você consegue perceber o amor de Deus nessa oração? Você tem essa sensibilidade de entender o zelo, o cuidado que Jesus tem comigo e com você, a importância dessa oração para a nossa vida, para a nossa felicidade? A palavra do Senhor, você vai, ao ler a Bíblia toda, você vai perceber que uma coisa que nós fazemos, ou que nós muitas vezes ensinamos, mas nós não vemos aqui na Bíblia ministério de intercessão. Sabia disso ou não? Se você ler a Bíblia inteira, você não vai ver o ministério de intercessão. Porque oração é um ato de relacionamento. Nós não podemos só querer que os outros recebam, que os outros façam ou que os outros tenham. O ato de orar é um ato que cada pessoa tem de relacionamento com Deus. Está entendendo? Mas nós podemos sim trazer à existência aquilo que não existe. E a nossa intercessão faz isso. Que é o que Jesus está fazendo. Jesus está intercedendo por mim e por você. Não com o propósito simplesmente de um desejo do seu coração, mas de uma palavra liberada para que algo passe a acontecer. E aí existe algo que eu e você precisamos aprender nessa manhã, que é o poder da oração. E eu quero falar sobre isso, sobre o poder da oração. Você pode orar de duas formas. Você pode querer orar para conhecer a mente de Deus ou para conhecer as mãos de Deus. Você sabe qual é a diferença?
de orar para conhecer a mente de Deus e conhecer a mão de Deus? A pessoa que ora com o propósito de conhecer as mãos de Deus são aquelas pessoas que estão esperando ver as suas obras, as suas realizações. E quem ora querendo conhecer a mente de Deus, ora querendo conhecer as suas ideias. E nós vemos isso claramente na vida de Moisés e o povo de Israel. Moisés falava com Deus para conhecer as suas ideias, enquanto o povo via as suas obras. Você ora para conhecer as ideias ou ora para conhecer as suas obras? Muitas pessoas estão desanimadas nas orações, porque ou não se interessa nas orações, porque elas, quando oram, oram querendo ver as obras e não as ideias. Está entendendo? E aí, quando nós oramos para vermos as obras e não as vemos, nós desinteressamos de orar. Na nossa igreja e em qualquer outra igreja, você vai ver que as pessoas não gostam de orar. Não gostam de orar. Se nós fizermos aqui um culto para que Deus realize seus atos, a igreja lota. Mas se nós fizermos um culto de oração, pouquíssimas pessoas vêm para orar. Por quê? Porque quando nós oramos, esperamos resultado. E a maioria das pessoas não vê o resultado nas suas orações. E aí eu não tenho ânimo para orar. Se você visse todas as suas orações respondidas, você oraria mais. Se tudo que você pede diante do Senhor, você recebesse, você oraria mais, não oraria? Você não oraria? Oraria. Todos nós. É esse o motivo da qual muitas pessoas não têm ânimo para orar. A pastora falava aqui que algumas pessoas, na quinta-feira, que algumas pessoas buscam o Senhor só em momentos de crise. Não é? Por quê? Porque é um ato de desespero. É um ato de desespero. Orar no momento de crise é um ato de desespero. Mas quando as coisas estão muito bem, obrigado, nós não temos essa atitude. Por quê? Porque nós não cremos no resultado. Então as pessoas hoje, o que elas acreditam? Elas acreditam num sacrifício. Elas acreditam no esforço pessoal. E elas fazem isso. Você já viu alguém dizer assim: Deus, eu vou dormir até as 10 horas da manhã e o Senhor me concederá a bênção que eu preciso? Já viu alguém pensar assim? Olha, Deus, eu vou me deitar agora às 11 horas da noite, só vou acordar meio-dia, e eu sei que quando eu acordar o Senhor resolveu todos os meus problemas. A gente acredita assim? Não, a gente acredita que se a gente jejuar, se a gente subir um monte, se a gente passar horas na presença de Deus, Deus vai ouvir a minha oração. Não é verdade? A gente acredita no nosso esforço e não no de Deus. A gente acredita que a operação de Deus depende do meu sacrifício e do teu sacrifício. E aí a gente se sacrifica ainda mais, e sacrifica ainda mais. Mas Deus não vê assim. Quantas orações você fez pedindo ao Senhor respostas, ou pedindo para que o Senhor falasse, e Ele não falou? E você sabe por que Ele não fala, irmão? Porque Deus não contraria seus princípios. O que Deus fala, acontece. O que Ele fala é. Então, se Ele falar algo para você, Ele está comprometido com a sua palavra. Ele não pode deixar de fazer.
E a gente não aceita esse negócio. A gente não aceita esse negócio. A gente quer que Deus seja como nós. Fale tudo que tem que falar e depois a gente vê o que vai dar. Mas Deus, Ele não fala porque Ele é poderoso e Ele não infringe a sua palavra. Tem um princípio que nós precisamos aprender. Deus é soberano como a sua palavra é soberana. Deus está limitado pela sua palavra e Deus nunca viola a sua palavra. Então entenda uma coisa, quando Deus fez os céus e a terra, Ele fez os céus e a terra para quem? Para Ele? Fez para quem? Para o homem. Os céus pertencem ao Senhor, mas a terra pertence ao homem. Então tudo que existe aqui pertence a quem? Pertence a quem? A você. E quem tem autoridade sobre a terra? Deus? Não. Deus deu autoridade ao homem. Domine a terra. Vocês estão entendendo? Quem tem o poder de dominar a terra? Você. Deus vai mudar isso? Não. Deus não vai mudar isso. Deus vai interferir na terra? Não. Sabe por quê? Porque Deus é espírito. Deus é espírito. Se Deus é espírito, Ele não interfere na terra. Mas como Deus pode interferir na terra? Através de você. É a maneira como Deus pode interferir na terra. Por quê? Porque a terra pertence a você. Olha que interessante. Você pode, com a ajuda de Deus, interferir na terra. Por isso você ora. Por isso você busca Deus. Mas não para que Deus possa colocar a sua mão, mas para que Deus dê a você as ideias dele. Porque ter as ideias de Deus é ter sabedoria de Deus. Está entendendo? Você tem a sabedoria de Deus? Ou você conhece as obras de Deus? É bem diferente. Eu ensinava aqui, na terça-feira, sobre o Evangelho de João capítulo 1, que a palavra do Senhor diz que Jesus é o verbo. E o verbo quer dizer a palavra. Mas a origem do verbo quer dizer a palavra em grego logos. Logos quer dizer expressão de Deus, ideias de Deus. Jesus, Ele é as ideias de Deus. Todas exprimidas no corpo de um homem. Está entendendo? Ele é o conjunto das ideias de Deus. Se o Espírito de Deus não pode atuar na terra, Jesus pode. Por quê? Porque Ele é nascido da mulher. E Deus já tinha falado isso para o diabo lá no Éden. Da semente da mulher. Eu vou fazer com que a sua cabeça seja esmagada. Por que Deus não acabou com a serpente no jardim? Por que Deus não acabou com o diabo no jardim? Porque Deus não muda a sua palavra. E quem tem poder sobre o diabo? Eu e você, na terra. Na esfera espiritual, Deus tem um poder sobre ele. Mas na terra, nós temos o poder sobre ele. Está entendendo ou não? Nós é que temos o poder sobre ele. E tem muita gente que não entende isso. Tem muita gente aceitando o poder dele sobre eles. Só que eu e você temos o poder sobre ele. Por quê? Porque nós somos espírito e estamos em carne. E se estamos em carne, nós temos o poder, aqui na terra, de dominar todas as coisas. Nós temos o poder de dominar todas as coisas. E eu preciso assumir isso. E eu preciso entender isso. E eu preciso compreender isso. Então Deus, Ele prepara um plano. Ele prepara as suas ideias. Para quê?
Para que a serpente fosse derrotada. Para que o diabo fosse derrotado. E quem é os planos de Deus? Jesus. E é interessante porque quando você olha para Jesus, nós conhecemos ele como Jesus ou Cristo, não é? Mas Jesus é o homem e Cristo é o Espírito. Quem é filho de Maria? Jesus. Mas o Cristo não é o filho da Maria. Está entendendo? Jesus é o filho da Maria. Por isso nós não podemos dizer que Maria é mãe de Deus. Jesus, ela é mãe de Jesus, o homem, a carne, a matéria. Mas ela não é mãe de Deus, o Cristo. Ela é mãe do Jesus, mas não a mãe do Cristo. E eu estou ensinando tudo isso para vocês, para quê? Para que vocês possam compreender o poder e a autoridade que vocês têm. O poder e a autoridade que está liberada sobre a tua vida, e vocês precisam assumir isso. Então, se Jesus é o conjunto de ideias de Deus, eu preciso de quê? Eu preciso das ideias. Eu preciso das ideias, as ideias de Deus precisam estar em mim. Então eu preciso de quem? Eu preciso de Jesus ou Cristo, das ideias de Deus. Eu preciso que as manifestações das ideias de Deus estejam em mim. Para quê? Para que eu me torne um com Jesus. E torne um com Deus. Por que eu preciso morrer? Porque as minhas ideias precisam morrer. Na gíria popular, nós precisamos trocar de ideia. Quando alguém fala assim, vamos trocar de ideia é exatamente isso. É você tirar as suas ideias, morrer as suas ideias, para nascer as ideias de Deus. Para mudar as suas ideias, você só pode se tiver Jesus. Você só pode mudar as suas ideias se você tiver Jesus. Por isso, quando oramos para querer as ideias e não as obras. E aí acontece algo interessante que nós precisamos aprender. Quanto tempo você passa tendo que resolver o teu problema? Às vezes a gente passa muito tempo, não? Concentrado em resolver nossos problemas, não é verdade? Às vezes quando manifesta um demônio, as pessoas ficam lá, sai, em nome de Jesus, sai, capeta, sai, diabo, sai. E o diabo fica fazendo aquela festa, o diabo não sai. Às vezes você vai orar por uma cura, você fica lá, Deus, eu repreendo essa enfermidade, sai sofrimento, sai. E a gente fica horas ali. Mas quantas horas você passa querendo saber as ideias de Deus? A oração é algo individual e pessoal. A palavra do Senhor diz que Jesus não orava em grupo. Jesus orava sozinho. Ele falava para os seus discípulos, vá, eu vou orar. Vou subir ao monte ali e vou orar. E ali ele passava a noite inteira orando. E quando ele descia, ele expulsava demônios, ele curava pessoas, ele libertava pessoas. Em quanto tempo? Instantaneamente. Em segundos ele resolvia o problema, mas em horas ele passava orando. Quando nós passamos maior tempo querendo conhecer quem Deus é e conhecer as suas ideias, menos tempo nós gastamos resolvendo o problema. Só que nós invertemos isso. Nós passamos menos tempo na presença de Deus, querendo saber quais são as suas ideias, e passamos mais tempo tentando repreender os problemas. Jesus passava lá a noite inteira orando, jejuando, se consagrando, falando com Deus, conhecendo as suas ideias,
ele descia e resolvia o problema. Não era assim que acontecia? Era assim que acontecia. Passava 4 horas orando, 5 horas orando, 6 horas orando, querendo conhecer as ideias de Deus e os seus projetos. A palavra do Senhor fala que Moisés ficou dias conhecendo os planos de Deus, as ideias de Deus. E quais eram as ideias de Deus? Não matarás, não roubarás, não furtarás, não cobiçarás, respeitarás seu pai e sua mãe. As ideias de Deus. As ideias de Deus. E Deus foi tão maravilhoso que deu a ele ainda por escrito as suas ideias. Está entendendo? Deus escreveu as suas ideias para Moisés. Enquanto o povo fazia o quê? O povo ficava esperando a manifestação das obras, esperando a manifestação das mãos. E Deus chamou aquele povo para quê? Suba para que vocês me conheçam e conheçam as minhas ideias. Mas eles não quiseram. Eles não quiseram subir para conhecer as ideias de Deus, conhecer a Deus. Eles quiseram ficar lá embaixo. E aí, quando ficaram lá embaixo, eles não conheceram as ideias, mas só conheciam o quê? Os atos. Só conheciam as mãos. Enquanto Moisés conhecia as ideias. Você sabia que Deus tem planos para a tua família? Você sabia que Deus tem planos para você? Mas quanto tempo você passa querendo conhecer as ideias de Deus? Quanto tempo você gasta ou ganha na presença de Deus para conhecer as ideias que Ele tem para você, para a sua família, para o seu futuro? Não! A gente entra na presença de Deus para dizer: Deus me dá isso, Deus faz aquilo, Deus realiza aquilo outro. Por isso nós não compreendemos a Deus e ficamos chateados com Deus quando as coisas não acontecem. Quando nós não recebemos de Deus aquilo que nós pedimos, nós ficamos amargurados, nós ficamos chateados com Deus, até nos afastamos dele. Porque Ele não responde. Porque Ele não responde. Deus, por que você não fala? Por que você não fala? Deus não fala para que Ele não possa ficar preso pela palavra dEle. Porque se Ele disser para você: olha, tá bom, eu vou dizer para você, olha, vou dar isso a você, vou dar, Ele vai ter que dar. E se aquilo não for bom para você, Ele vai estar preso a isso, e Ele vai ter que dar, mesmo que não seja bom para você. Mas se você conhecer as suas ideias, você vai entender por que Deus não responde às suas orações. Por que Deus não fala com você? Por que Deus não dá a você a direção das coisas? E aí, em vez de você ficar chateado, você passa a trabalhar com as ideias de Deus. E aí Deus usa você. Por quê? Porque Deus não pode agir na terra sem um homem. Por quê? Porque Ele deu autoridade ao homem. Ele deu o poder ao homem. Você quer abençoar a tua família? Deus dá o poder a você. Você quer realizar boas coisas? Você quer ver mudança? Deus vai usar você. Por isso você precisa conhecer as ideias dele. Por isso você precisa de Jesus, o conjunto das ideias de Deus. E essa é a oração de Jesus. Assim como o Senhor está em mim, que eu esteja neles. Assim como suas ideias estão em mim. Assim como o conjunto das suas ideias estão em mim, que os conjuntos das ideias do Senhor também estejam neles. E aí a gente consegue perceber o quanto Deus nos ama, gente. Porque quantas vezes você ficou em dúvida sobre o amor de Deus? Deus me ama mesmo? Oh Deus, o Senhor me ama. Ah, mas por que eu estou vivendo desse jeito? Por que minha vida é assim? Por que minha vida é assado? Por que as coisas não acontecem? E aí a gente fica chateado com Deus, porque nossas orações não são respondidas, as coisas não acontecem, nossa vida não muda.
Mas aí Deus não pode interferir em algo que só você pode fazer. E para isso nós precisamos conhecê-lo. Conhecer o que ele pensa. Saber o que ele quer realizar. A palavra do Senhor diz que a gente não sabe pedir, pede errado. A gente pede errado. É por isso. Porque a gente pede para ver as mãos. Enquanto nós deveríamos pedir para conhecer as suas ideias. Quando o Senhor nos ensina a oração do Pai Nosso, Ele diz assim: não faça como os ímpios, como os pagãos fazem, vãs repetições. A gente fica fazendo rezas diante do Senhor. A gente fica repetindo o tempo todo, como os tagarelas, falando: Deus, 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 faz isso, faz isso, faz isso. Quantas vezes você pede a mesma coisa? E Jesus disse: não peça repetidamente como faz os pagãos. Ele está dizendo: conheça as minhas ideias e desça e realize-as. Conheça as minhas ideias, saia da minha presença e realize-as. E é isso que Deus quer falar para você nessa manhã. Que o teu interesse pela presença de Deus não seja pelas obras, pelas suas mãos, mas seja pelas suas ideias. Seja pelas suas ideias. Qual é o propósito da oração, gente? Você consegue entender qual é o propósito da nossa oração? O propósito da nossa oração é dar a Deus licença, autoridade para interferir nas nossas coisas. Deus não vai interferir, Ele não vai contra a sua palavra. Mas quando você ora, o propósito é dar a Deus: Deus, te dou liberdade para atuar na vida dos meus filhos. Te dou a liberdade para agir no meu casamento. Te dou liberdade para agir no meu corpo. Te dou liberdade para usar a minha voz. Te dou liberdade para usar o meu corpo para repreender o diabo. Te dou liberdade. Te dou liberdade para me fazer pisar sobre principados e potestades. Te dou autoridade para usar o meu corpo para fazer a sua obra. Te dou liberdade para que o Senhor me use para pregar para a minha família. Te dou liberdade para me usar para eu pregar no meu trabalho, para que eu possa abençoar pessoas, para que eu seja luz aonde eu vou. Te dou essa liberdade, te dou essa autoridade. Usa a minha vida. Eu estou aqui à disposição do Senhor. Porque eu sei que o Senhor precisa de um corpo para atuar na terra, porque é assim que vai ser. E aí, quando nós entendemos isso, a gente para de ficar orando de forma sem propósito, aleatoriamente. A gente passa a definir claramente o que vamos fazer, para onde nós vamos. E aí você pode parar para orar, dizer: Deus, quais são as suas ideias para o meu casamento? Me mostra. Qual é a tua vontade? O que o Senhor quer fazer do meu casamento? O que o Senhor quer fazer da minha família? O que o Senhor quer fazer da minha vida? Foi o que Deus fez com Moisés. Moisés, eu quero libertar o meu povo, mas preciso de você. Não, Deus, eu não sei nem falar. Eu quero libertar o meu povo e dar a ele uma terra, mas eu quero usar você. Quero usar você. Como que eu vou fazer? Não tenho poder. Eu estou dizendo: eu quero libertar o meu povo, mas quero usar você. E quando ele não tinha mais como escapar, ele foi lá. Ele teve dificuldades? Muitas.
Encontrou resistência? Muitas. Mas ele venceu? Por quê? Porque o Senhor não contraria a sua palavra. Eu usar para liberar o meu povo. E quando Deus falou, Deus fez. Quando Deus falou a Gideão, Gideão, varão forte e valoroso, quero te usar para libertar Israel das mãos dos filisteus. Oh Deus, me dá um sinal. Deus deu. Quantos você quiser. Mas é você que eu vou usar. Como que o Senhor vai fazer? Bom, você vai chamar o exército. Gideão, tem muita gente aí. Eu vou começar a limpar. Tira 22 mil. Ainda tem muita gente aí, Gideão. E se vocês vencerem do jeito que vocês estão aí, a glória vai ser de vocês e não minha. Então, vamos tirar mais gente aí. Mais 9.700 pessoas. Bom, agora tem 300. Percebe? Gideão conversando com Deus e conhecendo as suas ideias. Gideão conhecendo as suas ideias. É isso que Deus quer fazer com você, gente. Você precisa compreender o que Deus quer fazer através da sua vida. O que Deus quer realizar através da sua vida. Deus, mostra-me as suas ideias. Revela-me as suas ideias. Eu preciso. E aí Jesus deixa bem claro. Ele diz: eu fiz com que eles te conhecessem. E continuarei a fazer isso, para que o amor que tens por mim esteja neles. E para que eu também esteja unido a eles. Quando ele diz, eu fiz com que eles te conhecessem. Quando nós ouvimos Jesus no monte das bem-aventuranças, ele está nos ensinando, feliz é o homem que vai fazer isso. Feliz o homem que fizer aquilo. Feliz o homem que fizer aquilo outro. Feliz, 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 feliz. Eu já me revelei a eles. Revelei o quê? As ideias. As minhas ideias. Olha, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sois livres. Olha, Deus, eu já fiz com que eles conhecessem. Agora, Deus, que eu continue a fazer isso. Mas agora que nós estejamos neles. Para quê? Para que eles conheçam o seu amor. O que faz um homem como Moisés amar tanto a Deus? E mais, amar um povo. Deus diz assim, Moisés, não suporto mais esse povo, vou matar esse povo. Moisés diz, não, Deus. O Senhor não pode contrariar a sua palavra. O Senhor disse, é seu povo. É seu povo, o Senhor falou. Então o Senhor não pode destruir o seu povo. Porque o Senhor falou. E se o Senhor falou, o Senhor não pode contrariar. Por isso Deus não mata o povo, gente. Por isso que a oração de Moisés foi tão poderosa. Foi tão poderosa. Por quê? Porque Deus disse, é meu povo. Quando você vê o arco-íris e a gente se lembra da aliança, que Deus disse, eu nunca mais vou acabar a terra em água. Nunca mais isso vai acontecer. Nós olhamos para o céu e vemos o quê? O sinal da aliança de Deus. Se Deus falou, Ele está comprometido com o que falou. Por isso Deus não deu o dia que Ele vai vir, nem a data, nem a hora, nem quando, por quê? Porque se Ele falasse, olha, no dia 7 de dezembro de 2014, às 12 horas e 35 minutos, eu vou voltar. Ele voltaria no dia 7 de dezembro, às 12 horas e 30 e poucos minutos. Por isso Ele não diz. Por quê? Porque se Ele fala, Ele se compromete com o que fala. Por isso que os seus profetas só são profetas enviados por Ele, porque Ele diz. E Ele faz. Quando Deus fala, Ele faz. Por isso nós temos que ter muito temor de dizer, Deus disse isso. Que é uma coisa que eu sempre ensinei a vocês. Toma cuidado com quem diz, assim diz o Senhor. Quem gosta de falar muito, assim diz o Senhor.
está se comprometendo com o que está falando. E se Deus depende do homem para liberar o seu poder e a sua autoridade, quando o homem fala o que Deus não falou, quem se apodera disso? O diabo. Você me entende? Por isso, quando você sonha aqueles sonhos nada a ver, fulano matou ciclano, beltrano morreu na rua, e não sei o que lá, e aí você diz assim, olha, preciso dizer uma coisa para você, Deus manda eu dizer para você, toma cuidado que você vai morrer. Deus falou? Ou foi você que está falando? Se você está falando em nome de Deus, alguém vai se apoderar dessa palavra. Por isso, quando você desliga na terra, Deus desliga no céu. Por isso, quando um cara fala assim, olha, toma cuidado que você vai sofrer um acidente, você diz, está amarrado Deus. Eu repreendo essa palavra, eu desligo isso. Deus, desliga lá. Mas quando você diz assim, é verdade. Ai meu Deus, como que vai acontecer, Senhor? Está ligado? Está ligado, está ligado. Se você não desligar, está ligado. Quando se diz, eu sou tão feia, Deus. Eu sou horrorosa. Sou um bujão. Está ligado. Mas quando você diz, Deus, eu repreendo a minha feiura. Deus, eu repreendo a minha gordura. E diz assim, eu sou bonito, Deus. Eu sou lindo, Deus. Está ligado? Você desliga e liga. Minha família é abençoada. Minha casa é abençoada. Você liga. Mas quando você diz, minha casa é um inferno, você está ligando uma coisa. E quem se apoderar dessa palavra? Demônios, principados, potestades. Vocês estão entendendo, gente? Você que dá legalidade. Por quê? Porque o diabo é espírito. Os demônios são espírito. Principados são espíritos. Eles têm poder sobre a terra? Não. Quem falou com Eva foi o diabo. Através do quê? Da serpente. Vocês estão entendendo? Se você não desligar, irmão, vai estar ligado. E se você não ligar, vai estar desligado. Nessa manhã, eu quero que você comece a desligar o que precisa ser desligado. E ligado o que precisa ligar. Para que você de verdade seja feliz. Para que você de verdade conheça os planos de Deus. A palavra do Senhor diz, eu sei os pensamentos que tenho a respeito de vós. Pensamentos de dor, pensamento de sofrimento, pensamento de desgraça. Pensamento de paz. Estes são os pensamentos que eu tenho a seu favor. Pensamentos de paz. Aí as pessoas dizem assim, Deus está me provando, Deus. Eu sei os pensamentos que eu tenho sobre vós. Pensamento de paz. Quem prova não tem pensamento de paz. Quem quer ver sofrimento não tem pensamento de paz. Quem quer ver dor não tem pensamento de paz, gente. Se Jesus tivesse com o propósito de fazer você sofrer, precisa sentir na carne, na pele, ele não oraria, Deus, que eu seja um contigo e nós sejamos um com eles. Eles precisam conhecer-nos, eles precisam conhecer nossas ideias, eles precisam conhecer o nosso amor, eles precisam conhecer. Por isso, Senhor, olha, eu vou ser crucificado. Eles podem matar o Jesus, mas não podem matar o Cristo. Eles podem matar a carne, mas não podem matar as ideias. Eles podem matar a matéria, mas eles não podem matar o poder. Jesus, eles mataram, mas não mataram o Cristo. Está entendendo? Eles não mataram Cristo. Eles não mataram o Cristo. Por isso pode se matar sim um homem, mas não pode matar as suas ideias.
Não podem matar suas ideias. E quando nós entendemos isso, o homem há anos tenta matar os cristãos. Há tempos os homens tentam roubar os homens de Deus. Há tempos os caras têm queimado a Bíblia. Mas as ideias de Deus não estão na Bíblia. As ideias de Deus estão aqui, no meu coração e no seu. Porque quando nós ouvimos a palavra de Deus, o Espírito de Deus interpreta. O Espírito de Deus se manifesta. O Espírito de Deus gera poder dentro de nós. E nada que os homens possam fazer. Ele diz, não diga que você ama a Deus. Não diga que você é crente. Não diga que você é cristão. Mas o teu Espírito diz, eu sou cristão. Deus está em mim. O poder de Deus está em mim. Por quê? Porque eles podem matar o homem, mas não podem matar as ideias. Jesus, o Cristo, é o quê? O conjunto das ideias de Deus. Conjunto das ideias de Deus se manifestando na nossa vida. A igreja do Jardim Palmira, eu trabalho para que conheçam o quê? As ideias de Deus. Nesses 14 anos eu trabalho para quê? Para que vocês conheçam as ideias de Deus e não o quê? As obras de Deus. Por quê? Porque as obras Ele faz, as obras Ele realiza. Deus cura sim, Deus liberta, Deus transforma. E há anos eu digo aqui, um dia quando nós construirmos nossa catedral, qual vai ser o nome dela? A Catedral da Intimidade. Há anos eu falo isso. Por quê? Porque o que importa para mim e para você, o que mais nós precisamos para sermos felizes é conhecermos a mente de Deus. Sabe por quê? Porque a tua família talvez não conheça a mente de Deus, mas você vai conhecer. E se você conhece a mente de Deus, quando você desce o monte, você cura, você liberta, você transforma, você leva o teu povo para o caminho que Deus quer. Você caminha por caminhos que eles não vão entender, mas você entende. Por quê? Porque os seus pensamentos são mais altos que os pensamentos dele. Por que os seus pensamentos são mais altos que os pensamentos deles? Porque os seus pensamentos são as ideias de Deus. E aí a palavra do Senhor diz, as ideias de Deus são maiores que as ideias dos homens. E quanto mais cheios de Deus eu estou, mais cheios das suas ideias eu estou. Então o teu povo não vai compreender. O povo não compreendia Moisés, o povo não compreendia Abraão, o povo não compreendia esses homens que conheciam a Deus pela sua mente, pelas suas ideias e não pelas suas obras. Enquanto o povo via mar se abrir, maná cair do céu, água sair da rocha, Moisés estava no monte dizendo, Deus, quero ver a tua glória agora. Já conheço as suas ideias, mas agora eu quero te ver. Deus falou assim, você não pode me ver. Não, mas eu quero te ver. Tá bom, eu vou deixar você na fenda da rocha e vou deixar vocês verem, você vê as minhas costas. Porque se eu deixar você ver a minha face, você não suporta. Palavra de Deus. A tua intimidade comigo é tão grande, mas a matéria não suportaria ver a minha glória. Então eu vou passar, e quando eu passar, você olha, pelas minhas costas você vai poder ver. Que assim seja com vocês. Que vocês compreendam as ideias de Deus. Passe tempo na presença de Deus, não para a solução do seu problema. Passe tempo na presença de Deus para conhecer as suas ideias. Deus nos deu o poder para dominar todas as coisas aqui na terra. Você tem o poder de dominar as coisas na terra. O que está te incomodando? O que está te preocupando? Deus, quais são os seus planos para isso? Revela os seus planos para isso e me usa para resolver. Deus, quais são os seus planos para esse problema? Deus, qual é o problema? Me mostra as suas ideias, revela para mim, para que eu possa ser usado pelo Senhor. Aí a tua oração vai ter um propósito. Qual é o propósito? De dar a licença. Deus está aqui, ó. O Senhor tem o alvará, pode ir, pode ir, vai em meu nome, vai, usa meu corpo para fazer. Qual é o teu problema?
Quanto tempo você está gastando com Ele? Vamos mudar? Vamos subir a montanha para conhecer a Deus? Do que ficar gastando tempo com nossos problemas? Eu tenho certeza que hoje nós vamos batizar muitas pessoas aqui. Você sabe por quê, irmão? Porque isso não é vontade minha. Hoje é o dia da colheita. E o que nós fazemos aqui? Nós pregamos, nós ensinamos, nós orientamos, nós encaminhamos. Mas isso aqui é uma decisão pessoal. É uma decisão pessoal. Quando eu digo, eu aceito Jesus como meu Senhor, eu estou dizendo, eu aceito as ideias de Deus. Estou disposto ou disposta a ser um instrumento das ideias de Deus na terra. Para quê? Para abençoar pessoas, para ensinar pessoas, para mostrar às pessoas o caminho que elas têm que seguir. Irmãos, isso não é religião. Isso não é religião. Que nessa manhã você possa ouvir esta palavra e compreender o poder da oração. O poder que a tua oração tem. O poder que você tem na oração é o poder de dar a Deus legalidade para agir no lugar que você tem autoridade para agir. Por isso Deus não vai sair do trono dele para fazer o que você tem que fazer. Deus só vai agir, só vai abrir o céu quando você, em comunhão com Ele, começar a realizar as coisas. E eu tenho certeza, gente, que Deus vai abrir o céu sobre a tua vida. E muitas coisas vão acontecer. Esse é o desejo do coração do teu pastor, é o desejo de Deus para nossas vidas. Amém? Palavra de Deus para você.